Oi gente, tudo bem? Eu sou a Naira, psicóloga, e eu vim abordar com vocês um tema que tem sido muito discutido aí no meio, que é o tema de educação infantil, educação tanto em crianças quanto em adolescentes. Uma criança, qualquer ser humano, né, as experiências que ele vai ter na vida adulta são reflexo de como ele foi construído, todo um contexto familiar que tem por trás, do que ele viveu na infância e na adolescência. E muitos pais, às vezes por crenças erradas, às vezes nem porque eles querem, mas por experiências vividas também ao longo da vida, acabam transmitindo conhecimento para os filhos de uma forma distorcida, e isso vai refletir em atitudes, em comportamentos que não vão favorecer tanto a criança e depois, posteriormente, aquele jovem. E isso influencia muito ao longo da vida na questão de tomar decisões, de ter o autocontrole, conseguir assumir as próprias responsabilidades. Isso tudo é decorrência do que foi construído, que crença que essa criança teve, que conhecimento que foi transmitido através ou dos pais ou de quem a criou, né? Que vai refletir nos comportamentos que ela vai ter ou na juventude, aí ao longo da adolescência e ao longo da vida adulta. Isso pode prejudicar em outros ramos, como o trabalho, em várias outras situações da vida. Muitas vezes, durante a infância, quando a criança ela comete algum ato que a gente considera errado, ou ela tem algum comportamento que a gente considera reprovável, a nossa primeira intuição é o quê? Punir, é chamar atenção. Mas como que a gente tem feito isso? Não é a questão de chamar atenção em si, mas é a maneira como a gente tem feito. O que ele vai fazer com essas informações que são jogadas nele em cima do contexto em que ele vive. Por exemplo, se uma criança ela está distraída e ela derruba alguma coisa no chão. Algum exemplo simples do dia a dia. Qual é a primeira coisa que a gente pode falar? Ou então que um pai, que uma mãe, algum responsável tende a falar? Fala que a criança é desastrada, falar que não presta atenção, às vezes até punir com alguma, seja uma agressão verbal, seja uma agressão física. Isso tudo vai influenciar no comportamento da criança no futuro. Quando você reforça de uma forma positiva, criando situações para ela conseguir resolver o problema dela. Por exemplo, ela derrubou alguma coisa no chão, como que a gente pode resolver isso? Convidando a criança a pensar. Como que ela pode resolver tal situação? Às vezes é catando esse negócio do chão, ao invés de ficar xingando, ou às vezes ao invés de bater na criança, convidando ela para pensar no que ela fez. Ou então ela vai estudar para alguma prova e tira uma nota baixa. Como que ela vai resolver isso? Estudando mais. E às vezes a gente não tem essa consciência e a gente acaba de uma certa forma jogando umas palavras punitivas na criança. Isso pode fazer ela ficar cada vez mais desestimulada e às vezes achando que ela não é capaz. Quando a gente conversa e procura formas de resolver essa situação, que seja estudar mais, seja catando uma coisa que caiu no chão, você está atribuindo responsabilidade. Ela vai conseguir se controlar porque ela vai se sentir segura no ambiente que ela tá, porque ela tá vendo que ela não está sendo punida, não está sendo humilhada da forma que se espera, né? Muitas vezes acontece, infelizmente. E ela vai começar a criar responsabilidade sobre o que ela fez. Ela não vai ter receio no futuro e ao longo da vida de encarar as consequências dos atos dela, porque desde pequena ela vai ser estimulada a pensar nas coisas erradas que ela pode ter feito e arcar com essa responsabilidade. Isso vai estimular nela a capacidade de pensar, de raciocinar e sair de qualquer situação que ela possa enfrentar aí ao longo da vida dela que está começando, né? Ela passa a ver que ela tem várias escolhas e ela é condicionada a optar por elas, sejam escolhas boas, sejam escolhas ruins, mas sempre direcionando para o melhor caminho. Então isso vai começar sendo desenvolvido nela desde criança até ela chegar na adolescência, na fase adulta, e ela vai ser uma pessoa mais resolvida. Então são coisas simples que a gente faz hoje que podem refletir em atitudes futuras, que podem influenciar na forma como ela vai enfrentar os desafios da vida. Por isso que hoje em dia muitos adultos às vezes crescem inseguros, sem a capacidade de resolver muitas situações, não conseguindo tomar decisões. Tudo isso é consequência de uma série de fatores e do contexto familiar e dos estímulos que ela recebeu, o contexto que ela viveu.
E quando ela é vista de uma forma positiva, quando ela cresce num ambiente que tá tudo bem errar e ela pode pensar em como consertar tal situação, isso cria uma conotação de que ela é capaz, ela consegue ter responsabilidade e isso estimula sentimentos. Ela vai começar a discernir qual que é o sentimento de vergonha, o sentimento de que não, ela pode fazer tal coisa, ela começa a se achar necessária em tal situação e que ela consegue resolver sim, às vezes pequenas questões sozinha. Muitas pessoas que às vezes têm dúvidas em como fazer diante da criação, diante de algum problema, então são com essas coisas simples do dia a dia. Você convidando a criança a pensar sobre algo, reforçando de uma forma positiva, ao invés de fazer muito o que a gente faz às vezes no senso comum, que é de já punir de alguma forma, e a punição às vezes não adianta, isso só vai desestimular ainda mais a criança. Então, o foco é sempre esse, convidando a criança a pensar na situação e como resolver isso. Isso vai desenvolvendo uma criança cada vez mais segura e ela vai sendo cada vez mais fortalecida. É isso por enquanto, então, ao longo dos outros vídeos a gente vai abordando outros assuntos referentes à educação. Tchau, até os próximos vídeos.